Hoje são 30 de janeiro de 2021. Hoje é a 30ª mensagem que nós estamos compartilhando. Já foram 30 mensagens este ano, né? O ano passado acho que foram umas 200 mensagens. Se você quiser dar uma procurada em algumas mensagens, vá lá no canal do YouTube Valberto Dantas e vocês vão ver muitas mensagens que foram feitas durante o ano de 2020. Hoje é a 30ª. Ontem nós falamos sobre algumas perguntas que às vezes no impulso nós fazemos a Deus. Mas hoje nós vamos ouvir algumas perguntas que Deus faz a nós. Você sabe por que surgem as perguntas? Por causa da curiosidade. E às vezes porque algumas pessoas querem se preocupar com a vida do outro. Mas a preocupação de Deus com a nossa vida é bem diferente. Quando Deus faz uma pergunta, é porque Ele quer nos dar um conselho. É porque Ele conhece o meu e o seu coração. E Ele pergunta, mas Ele já sabe a resposta. Se foi respondido de coração ou se foi só da boca para fora. A preocupação que o ser humano tem em comer, beber e vestir. A preocupação que o ser humano tem pelo dia de amanhã. E Deus pergunta, você se preocupar com o comer, o beber e o vestir, ou com o dia de amanhã, será que você vai acrescentar um minuto ou um dia na sua vida? Então, quando Deus pergunta, é porque Ele tem um conselho. Ele diz, olha, buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, não precisa a gente se preocupar com comer, com beber, com vestir, nem com o dia de amanhã. E Deus diz, não se preocupe não, porque você não vai acrescentar nem um minuto e nem um dia na sua vida, se preocupando com o dia de amanhã. Eu disse que as pessoas às vezes se preocupam, né, com a vida do outro, por isso que pergunta. E quando Deus diz assim, não julgues para não ser julgado, e lá na frente Ele vai dizer o seguinte, você tenta tirar o algueiro que tem no olho do seu irmão, mas você tem tentado tirar o cisco que tem no seu olho? Ou seja, Deus sabe que às vezes nós se preocupamos com a vida do outro. E Deus diz assim, você não consegue nem tirar o cisco que tem no seu olho? Como é que você vai tirar o algueiro que tem no olho do seu irmão? Então, essa pergunta que Deus faz, Ele sabe que às vezes nós se preocupamos de maneira curiosa. Outra vez que Jesus faz uma pergunta é aos discípulos, quando Jesus está ali no barco, e uma tempestade, vento forte, ondas fortes estão entrando ali no barco, Jesus está ali dormindo, e os discípulos preocupados acordam Jesus e faz uma pergunta a Jesus. Senhor, se acorde, o Senhor não se preocupa com nós, não se importa que pereçamos? Olha aí os discípulos perguntando se Jesus não se importava se eles iam morrer. E Jesus diz, vocês são medrosos, cadê a confiança de vocês? Cadê a fé de vocês? Jesus está ali no barco. Se Jesus está no barco, o barco não vai afundar. É por isso que Jesus perguntou, cadê a fé de vocês? Homens tímidos, homens medrosos. Porque Jesus sabia que naquele momento eles não estavam com fé nem com confiança em Jesus. É por isso que Jesus pergunta, mas Ele sabe a resposta. Quando Jesus está numa casa e muita gente ali dentro, as pessoas chegam para Jesus e dizem, Jesus, a sua mãe e seus irmãos estão ali fora, a sua família está ali fora. E Jesus pergunta, vocês sabem quem é minha família? Minha família é as pessoas que obedecem ao meu Pai, essa é a minha família. Ou seja, os discípulos não sabiam quem era a família de Jesus, eles achavam que era só a mãe e os irmãos. Eles, não, minha família é quem obedece ao meu Pai. Outro dia também Jesus questiona com os discípulos, o que é que estão dizendo aí de mim, quem sou eu? Aí Pedro diz, estão dizendo que o Senhor é Elias, é João Batista, ou estão dizendo que você é o profeta. Aí Jesus pergunta, e você? Diz quem sou eu? Aí Pedro diz, o Senhor é Jesus,
o Filho do Deus vivo. Até isso Jesus diz assim, realmente, quem respondeu por você foi o Espírito Santo. Isso não é da carne, isso é do Espírito. Interessante que Jesus conhece tanto o nosso coração e as nossas respostas. Ele sonda o meu e o seu coração. E depois de Jesus ressuscitado, ele pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas? Tu me amas? Jesus pergunta 3 vezes. Ele já sabia a resposta, mas ele sabia o que era que ele ia dizer também. Quando Pedro diz, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz, então apacenta as minhas ovelhas. Certamente não estava apacentando, né? Então apacenta minhas ovelhas se você me ama. E às vezes nós podemos até perguntar, será que Jesus fez alguma pergunta ao Pai? Fez. Uma vez, não era que Jesus tinha sido abandonado, mas ele se sentiu, sabe? Às vezes nós se sentimos abandonados. Às vezes nós não somos abandonados. Às vezes nós não somos rejeitados. Às vezes nós não somos magoados. Às vezes nós se sentimos magoados. E certo dia Jesus se sentiu abandonado. Ele lá na cruz, ele questionou. Ele falou em aramaico. Ele disse, Eli, Eli, lama sabachthani. Ou seja, tradução, Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Jesus estava se sentindo, Jesus não foi abandonado. Ele estava apenas perguntando, meu Deus, por que me abandonaste? Mas Deus estava ali do lado dele, fazendo cumprir as Escrituras. E outra coisa que Jesus conhece, quando nós precisamos ser curados, Ele conhece, nós precisamos ser curados, às vezes não merecemos, né? Precisamos às vezes sofrer mais um pouquinho, mas Jesus sabe. Uma mulher fazia 12 anos que estava com fluxo de sangue, mas ela colocou no coração dela o seguinte, se eu tocar em Jesus, eu serei curada. E ali multidão seguindo Jesus, pegando Jesus, e a mulher tocou em Jesus. Olha a pergunta de Jesus, quem tocou em mim? E os discípulos dizem, não, Senhor, muita gente está tocando o Senhor. Mas é porque Jesus sabia que alguém tinha tocado nele diferente, precisando de uma cura. Por isso que Jesus perguntou, alguém me tocou? Quem me tocou? E as pessoas, quando procuravam para ser curado por Jesus, às vezes Jesus perguntava, o que é que tu queres que eu faça? Jesus sabia, assim como o cego Bartimeu e outras pessoas, queria ser curado. Mas às vezes Jesus perguntava, o que é que tu queres que eu faça? Porque Ele quer ouvir de nós. Ele pergunta, mas Ele sabe que a gente quer ser curado. E outro dia alguém questiona, né, os escribas, os fariseus, como sempre, questionando Jesus. Quem é o próximo? Quem é o nosso próximo? E aí Jesus conta uma parábola, né, do próximo, né? A parábola do próximo. E exatamente quando uma pessoa é espancada, é assaltada, é jogada ali no meio da estrada, passa um levita, passa um sacerdote e não ajuda aquele homem ali na estrada, mas passa um samaritano e ajuda aquele homem. E aí Jesus faz a mesma pergunta para as pessoas, quem é o próximo aí? Então, o próximo é aquele que está precisando de ajuda, às vezes nem tem força para pedir ajuda, mas o meu próximo, o seu próximo, é aquele que está precisando de ajuda. Mas Jesus pergunta, né? Outro dia, 10 leprosos estavam precisando ser curados. E eles gritam, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. E Jesus cura os 10 leprosos. E eles saem felizes, né? Curados. Mas um volta. E Jesus só faz uma pergunta. Não era 10? Cadê os outros 9? Jesus só fez perguntar, cadê os outros 9? Ou seja, tem pessoas que agem assim, né? É curado, não reconhece e nem agradece. Dos 10, só voltou um para agradecer. E Jesus, não era 10? Cadê os outros 9? Então, são essas perguntas que Jesus faz porque Ele conhece o coração de cada um. Ele sabe quem é grato, Ele sabe aqueles que não reconhecem, que recebeu a cura, recebeu a bênção. Jesus conhece tanto o coração de cada um de nós, que outro dia pegaram uma mulher em adultério.
E mais uma vez os escribas, os fariseus, querendo questionar Jesus. Olha, Senhor, esta mulher foi pega em adultério. O que é que a lei mosaica diz? Diz que a gente tem que apedrejar, não é? E Jesus olha para todos que estão ali e faz uma pergunta. Atire a primeira pedra quem não tiver pecado. Ou seja, você não tem pecado também não, é? Só ela que tem pecado. Mas quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Todos nós pecamos, não tem um sequer que diga, não, eu não tenho pecado. Tem pessoas que dizem, né, eu não erro. Eu conheço uma pessoa que já disse a mim 2 vezes, eu não erro. Todos nós erramos, todos nós pecamos. Por isso que Jesus questionou com aquelas pessoas que queriam apedrejar a mulher, porque só viram o erro dela, e todos nós temos erro. Aí Jesus fez essa pergunta, atira a primeira pedra quem não tiver pecado, porque ele sabe que todos pecam. E a última pergunta que Jesus faz, e eu sei que nós sabemos a resposta. Lá no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 13, lá no finalzinho do versículo 13, Isaías 43, versículo 13, no finalzinho Deus diz assim, agindo eu, quem impedirá? A resposta é ninguém. Ninguém vai impedir se Deus agir em nossas vidas. Guarde essa pergunta e você sabe a resposta. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém vai impedir a ação de Deus, as bênçãos e as promessas que Ele tem para a minha e para a sua vida. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: amém.